Glória a Deus. Pai, sei com essa palavra, Deus, nós somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor e que teu Santo Espírito venha falar a cada família aqui presente esta noite. Repreendemos todo espírito, meu Deus, que de alguma forma tenta atrapalhar este culto, roubar a tua palavra, trazer distração. Meu Deus, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Eu preciso do Senhor, vem derramar sobre nós da tua unção. Amém. Queridos irmãos, antes de nós irmos para o texto desta noite, eu quero falar algumas coisas. Nós vamos, hoje é um culto para a família, mas eu vou afunilar e vou focar mais na palavra hoje para os casais. Eu sei que nós temos aqui alguns eventos para casais, temos o casamento em foco, mas há uma necessidade, irmãos, de nós falarmos algumas coisas para os casais aqui esta noite. Ah, pastor, mas eu não sou casado. Mas um dia vai ser casado e você já vai aprender hoje. Ah, pastor, mas eu não vou me casar. Tudo bem, mas você pode orientar alguém. Você pode orientar seu filho, você pode orientar alguém com aquilo que nós vamos falar aqui esta noite. Querido, eu sempre tive uma visão do casamento, depois que eu aprendi em Efésios capítulo 5, onde se faz uma analogia de Cristo com o noivo e a igreja com a noiva, e ali a gente vê, irmãos, algumas atitudes que o noivo tem e que a noiva tem. Então, o casamento é muito parecido, irmãos, com aquilo, por isso que tem analogia, a analogia está na Bíblia. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós firmamos uma aliança com Jesus, e quando nós nos casamos, nós firmamos uma aliança também com o nosso cônjuge. O que acontece, irmão? Se nós não zelarmos por essa aliança com Cristo, acontece o divórcio. A pessoa esfria na fé, se desvia, se afasta do relacionamento com Cristo. Casamento é a mesma coisa. Se não tiver zelo, se você não estiver vigilante, também esfria o casamento e em seguida vem o quê? Divórcio. É muito semelhante. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 7, para nós iniciarmos esta noite. A partir do versículo 1. Vamos ler tão somente até o versículo 5. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Podemos começar? Amém. Diz assim o versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, queridos, o casamento, ele tem que ser alimentado. O casamento, ele tem que ser cuidado. O apóstolo Paulo trata o casamento aqui, irmãos, de forma bem direta, numa forma prática e espiritual. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, instruindo, é algo que nós temos que praticar, é algo prático. E ao mesmo tempo, irmãos, é algo espiritual. Ele aqui não está ignorando de maneira nenhuma a realidade do relacionamento conjugal. Inclusive, ele está falando aqui da intimidade do casal. Amém? Eu já dei aqui uma panorama, né? Para ver se tem muitas crianças, mas tem só uma jovem aqui, né?
eu acho que a gente pode puxar um pouquinho mais nessa parte aqui. Eu vou falar até com o pastor Denise, líder dos casais, para a gente, irmãos, ter um casamento em foco, falando só sobre essa área específica dentro do casamento. Mas eu quero falar algumas coisas aqui, não muito aprofundado. Quero falar algumas coisas aqui para a igreja esta noite, tá certo? Por que, irmãos? Porque é importante a gente falar, e o apóstolo Paulo está tratando inclusive dessa área da intimidade. Porque, irmãos, muitos casamentos, eles começam, irmão, com intensidade, com paixão, com fogo. Volta a comparar o novo convertido, né? Aquele que se converte a Cristo, também é assim. E muitos casais, meus irmãos, há casamento, rapaz, que começa, você não vai visitar tão cedo esse casal não, quando casa. É uma lua de mel, meu amigo, que é de manhã, é de tarde, é de noite, é as portas fechadas, você pensa que eles fizeram foi se mudar. Menino, rapaz, a mulher deixou o arroz queimar, é lá, direto. Começou, meu amigo, é um fogo devastador. Devastador não, né? Mas que fogo é fogo. Mas, queridos irmãos, com o tempo, aí começa a deixar a rotina. Aí chega o cansaço. Aí os conflitos também aparecem. E tudo isso, se a gente não tomar cuidado, vai esfriando aquilo que um dia foi forte. Vai ficando frio. E nós, seres humanos, somos tendenciosos ao comodismo, inclusive no casamento, inclusive na intimidade, se não tiver cuidado. E esse é um grande perigo. O grande perigo hoje, irmãos, está quando um casal deixa de ser casal e se torna como se fossem dois irmãos dentro de casa. A paixão lá do começo parece que não existe mais. E esse é o grande perigo que nós devemos ter cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não criou o casamento para ser uma coisa mecânica, uma coisa fria, ser uma coisa distante. Não, Deus não criou o casamento para ser algo frio, algo distante, de maneira nenhuma. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Deus criou o casamento, irmãos, para ser um ambiente de amor, um ambiente de cumplicidade, um ambiente, irmãos, de prazer, de intimidade. Foi para isso que Deus criou o casamento. Anteriormente, irmãos, nós tínhamos uma mentalidade religiosa que nós não poderíamos nem falar nesses assuntos. Ixi, o pastor falando uma coisa dessa na igreja. Isso era uma mentalidade religiosa que nós tínhamos, e como se o casamento, como se a intimidade que Deus criou fosse algum pecado. A gente tinha mentalidade religiosa que achava que o homem teve relação com Eva, aí pronto, foi o pecado que entrou no mundo. Quantos tinham esse pensamento quando era criança aí? Ah, eles pecaram. O homem viu a mulher nua, a mulher viu o homem nua e pronto, pecaram. Aí pronto. Não, irmãos. Casamento é algo de Deus. É uma coisa saudável. É uma coisa pura. É uma coisa santa. E nós devemos zelar pelos nossos casamentos. Nós devemos zelar. E o casamento tem que ter cumplicidade. O casamento, irmãos, ele tem que ter intimidade. Um casamento sem cumplicidade, ele está incompleto. Deus te colocou uma esposa para te aconselhar. Deus te colocou um esposo ali para te proteger, para ser um provedor. E os dois, irmãos, ali em cumplicidade. Há coisas no casal que só eles sabem.
que só eles conversam, que só eles têm no momento ali do seu quarto, irmãos. E se isso acabar, irmãos, o que é o casamento? O que é um casamento? E isso tem que ter no casamento, irmãos. Nós não podemos perder isso de maneira nenhuma. Aqui no versículo 3, ele vai dizer assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, tá certo? E aqui está dizendo que está falando sobre o marido, né, e da esposa também. Pague a devida benevolência, porque o casamento tem que ser intencional. Eu tenho que procurar fazer isso. Eu tenho que me disciplinar a fazer isso. Eu tenho que buscar fazer isso pelo bem do meu casamento, porque no casamento nada é automático não, meus irmãos. Nada é automático não. Nós que temos que procurar viver para que o nosso casamento seja uma bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Aí quando eu vi aqui que o marido pague a devida benevolência, eu sabia que benevolência é a pessoa ser bondosa, mas eu fui pesquisar sempre no dicionário a palavra, o que quer dizer direitinho. E lá está dizendo, benevolência é o seguinte: é a disposição de fazer o bem. Eu tenho que estar disponível a fazer o bem à minha esposa, e a minha esposa tem que estar disponível a fazer o bem à minha vida, com bondade, com compreensão e com tolerância. Nós temos que viver com essa mentalidade de procurar ser uma bênção para o nosso cônjuge. O amor, irmãos, ele não é só um sentimento, é uma responsabilidade diária, que todos os dias nós temos que cuidar, todos os dias nós temos que zelar, todos os dias, irmãos, nós temos que alimentar, para que os nossos casamentos venham ser uma bênção. E aí, irmãos, muitos casamentos estão esfriando. Hoje o número de divórcios são imensos, inclusive na igreja. Mas por que está começando o que está acontecendo, que está surgindo tantos divórcios e tantos casamentos estão se acabando? Porque está entrando a frieza, irmãos, dentro do relacionamento. E a frieza, irmãos, dentro do casamento, é porque o casal, ele não está mais se priorizando. E os casais têm que voltar a se priorizar novamente. As pessoas estão colocando tudo à frente dos seus casamentos, irmão. Tudo. E como é que vai preservar um casamento, irmãos? Como é que vai se preservar um relacionamento se tudo é mais importante do que o seu cônjuge? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Ninguém cutuca ninguém aí não, viu? É por dois. Tá certo? Ninguém cutuca ninguém. São os dois que têm que dar prioridade, irmãos. Não tem nada mais prioridade do que o seu cônjuge. Ah, mas o Ceará vai jogar, o vozão. Ah, rapaz, é uma bênção. Mas a prioridade é o cônjuge. Ah, porque isso, acolá, não sei o quê, vou ter os irmãos, os amigos. Tudo bem. Mas a prioridade sempre vai ser seu cônjuge. Se ela tiver outra coisa, se ela quiser fazer outra coisa, a prioridade é seu cônjuge. O negócio, nós estamos dando prioridade a tudo, irmãos. Prioridade a tudo, menos o nosso cônjuge. E aí vai entrando a frieza dentro do casamento, porque os pequenos gestos, irmãos, mantêm o relacionamento vivo. Palavra de carinho, né? Atenção e atitudes também. Atitudes também. Você tem que mostrar para o seu cônjuge com atitudes que ela é importante para você e ele é importante para você, com atitude e com palavras também de carinho. Porque eu ainda não sei, ainda vou fazer um estudo. Quando chega um tempo de casado, eu vou ver quantos anos são, viu? Parece que o linguajar vai mudando. O linguajar vai mudando do casamento.
Porque quando é lá bem no comecinho, é meu amor, minha princesa, minha borboleta, os bichos são pequenos, né? Só borboletinha, minha florzinha. Aí o tempo vai passando e os bichos vão ficando grandes. Aí vai ficando ignorância, é sua anta, né? Aí eu vou fazer um estudo, saber de quantos anos os homens começam. E as mulheres também, tem umas mulheres que também são abençoadas, viu? Tem umas mulheres que são abençoadas. Nós fomos lá pro despedida lá de solteiro do nosso irmão Luan, né? Despedida de solteiro, foi um momento lá dos homens, né? Aí os homens, rapaz, a maioria dos homens dizia assim: vai se preparando, compra cabo de vassoura de isopor. Rapaz, estava vendo na hora o irmão desistir do casamento. Os irmãos só incentivando o irmão, não era ela. Fazendo medo do nosso irmão Luan. Rapaz, porque tem umas irmãs que são abençoadas, né? Tem umas irmãs, meu amigo, que parece que é campeã de tiro ao alvo. Então tem essas coisas também. Tem essas coisas, a gente tem que ter cuidado. Porque não é isso que alimenta o casamento, irmão. O que alimenta é atitude de amor, são palavras de amor, são compreensão, é carinho. Amém, irmãos? Quando chega no versículo 4, vai dizer: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Mas aqui a gente tem que entender esse texto, irmão, de várias maneiras, né? Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que ter um casamento santo, amém? Porque por muitos anos a nossa mente, antes de nós sermos cristãos, nós aprendemos muita porcaria pensando que era aquilo que era uma intimidade. Muita porcaria está na nossa mente, veio para a nossa mente. Mas quando nós nos convertemos, aquilo ali tem que ser deletado, irmãos, e tem que ser reprogramado. Casamento, santificação. Também, irmãos, aqui está falando, irmãos, de dois cônjuges saudáveis, né? Nós sabemos que pode um irmão ou uma irmã estar enfermo e você também não pode obrigar, porque são os dois extremos, né? Às vezes, eu já vi casos, irmãos, já chegou em nós, né? A irmã enferma e o irmão não perdoa, não quer saber não, eu quero a minha parte da aliança. Não pode, irmão. Você tem que honrar a sua esposa, irmão. Você tem que, se você ama a sua esposa, você tem que compreender. Amém? Mas aí tem gente que não. A mulher com quase 50 graus de febre e o cabelo lá atracado. Como é que pode, rapaz? Só falta mesmo colocar uma rédea, para não ser um cavalo, né? Com todo carinho, né? Eu sei que aqui não tem irmão que não é dessa maneira não, né? Mulher com a cabeça em tempo de estourar, parece que tem um bumbo na cabeça. Pum, 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 e o cara... Então tem esse extremo, mas tem um outro extremo também, que as pessoas vão deixando, vão se acomodando e não buscam. Nem é um extremo, nem outro. Então, quando ele fala aqui, irmãos, que não tem poder sobre o seu próprio corpo, porque o casamento ensina que não vivemos mais apenas para nós mesmos, mas nós vivemos para o nosso cônjuge. Existe uma responsabilidade mútua de cuidar um do outro. E o que é que está impedindo esse cuidado muitas vezes no casamento? É o egoísmo, que é um dos maiores destruidores da intimidade do casal, é o egoísmo. E a gente, irmãos, tem que ter muito cuidado, porque até mesmo nessa área o nosso egoísmo pode dominar e a gente não cuidar do outro como deveria ser. E muitas das vezes, estou falando de intimidade aqui, né, irmão? Eu estou aqui falando aqui por assim meio aéreo, porque tem
crianças aqui ainda, né? Mas os irmãos estão compreendendo, né, irmãos? Eu sei que a maioria dos irmãos aqui tem essa inocência, não sabe muito bem o que eu estou falando, mas vão compreender aí, né? Amém? Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com essa área também, né? Para cuidar do outro. Porque quando um ignora o outro, a distância começa a crescer, a frieza entra. E o relacionamento saudável, ele é construído à base de reciprocidade. Um ao outro. Um ajudando o outro, um cuidando do outro, um amando o outro. E assim o casamento vai se fortalecendo. Rapaz, tem muita gente que diz assim, mas é porque eu já estou com 30 anos de casado, 40 anos de casado, então, rapaz, não é mais do mesmo jeito, não sei o quê. Que não é o quê, rapaz? Que conversa é essa? Eu vou ver aqui, veja lá, Gênesis capítulo 26, versículo 8. Vou mostrar um casal aqui que estava casado há muitos anos. Há muitos anos. Olha esse casal aí, ó. Aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, o que foi que ele viu? Flagrou, e viu, eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Isaac e Rebeca, um bocado de tempo de casado, Isaac estava lá brincando com Rebeca. Estavam como dois recém-casados, na maior intimidade. Então, não é o tempo de casamento, irmão, é a gente alimentar, é a gente ter isso como prioridade, sabe? E eu quero cobrar aqui dos meus irmãos, os homens, pegue a sua esposa, irmão, leve ela para ter um momento diferente, tira ela do ciclo da rotina, isso faz bem para você, faz bem para ela, para que vocês possam viver momentos de relacionamento como no princípio, conversarem, se amarem, se beijarem. Então a gente tem que fazer essas coisas. Eu de vez em quando eu pego ali a minha abençoada e vou dar umas voltas, irmão. Mas porque o pastor pode, tem condição. Tem não, irmão. Para mim basta ter o dinheiro da gasolina. Tá bom. Eu vou, a gente tem uma casinha lá em Itapoca, de vez em quando a gente está fugindo. E parece dois adolescentes, irmão. Lá tem uma bicazinha, aí fica só eu e ela lá, irmãos, tomando banho, brincando, conversando. Lá a gente coloca a conversa em dia. E o problema é para me tirar essa mulher de dentro daquela água, que ela não quer sair de jeito nenhum. Sabe? Lá ninguém se preocupa com comida, a gente come o que fizer, é prático. Importante a gente estar junto, importante a gente estar conversando, importante a gente estar namorando, importante a gente estar vivendo o nosso casamento. Então a gente tem que fazer isso, irmão. Tem camarada, irmãos, que, para falar, eu estava falando dos escorpiões, mas tem gente que parece que tem um escorpião no bolso, tem medo de botar a mão dentro, para tirar o dinheiro, para ter um momento com a esposa. Tem cara aqui que eu tenho certeza que se botar uma sonrisal na mão dele, ele atravessa uma açude, a sonrisal não se dissolve. Não se dissolve, porque ele vai com a bicha assim. E qual é a tua prioridade? Não é teu casamento, não? Tem que priorizar. Tem que ter momentos juntos. Tem que investir no relacionamento. Irmãos, uma mulher trabalha demais. Eu vejo a minha. E eu reconheço o quanto ela trabalha, irmão. O quanto ela trabalha. E é porque eu não sou de dar muito trabalho não, viu? Né? Mas, irmãos, ela trabalha muito naquela casa. E eu sei que ela precisa de momentos também para se restabelecer. Então a gente tem que amar com atitudes, irmãos. Com atitudes. Não é só pensar, não. É falar e fazer. Posso ouvir um amém?
Mas as irmãs também, né? As irmãs também têm que retribuir e também buscar da mesma maneira, reconhecendo quem é o seu marido da sua vida. Você tem que falar para o seu marido, reconheça aquilo que ele é na sua vida. Também fale palavras, que não é só palavra de crítica e cobrança não, né? Tem irmã aí que gosta de estar mandando, né? Aquelas mensagens do WhatsApp. Um dia desse eu vi uma por lá, né? Uma irmã lá no fogão, cheia de panela, cheia lavando louça. Aí o marido chegou: mulher, que negócio é esse aqui? Paguei todos os empregados, R$1.000. Que empregado? Aí ela disse: ora, eu paguei a cozinheira. Que cozinheira, mãe? Eu. Não, e esse outro aqui é a faxineira? Eu paguei a faxineira também. Cadê a faxineira? Que faxineira é essa? Eu. Né? Aí quer dizer, a mulher ganhou lá porque ela fazia tudo, né? Mas não é só cobrar, irmão. Tem que falar também, reconhecer aquilo que o seu marido é para você, na sua casa. O homem precisa, irmão, também da palavra, irmão. A mulher é incentivadora. A mulher é aquela que motiva o homem. E o homem gosta de se sentir motivado pela sua esposa. Amém? Calma, rapaz, calma. Então, meus irmãos, em 1 Coríntios 7,5 vai dizer que não se deve se privar um ao outro na intimidade, porque a negligência, logicamente, se os dois estiverem bem, essa negligência, irmãos, abre também espaço para frieza no relacionamento, porque essa conexão física, irmão, o sexo não é tudo no casamento, mas é muito importante, porque essa conexão física também é uma forma de comunicação no casamento. Se você não tem, você não está se comunicando completamente. E esse distanciamento, irmãos, ele provoca uma carência emocional. Provoca uma carência emocional. Então, essa intimidade precisa ser cultivada e não pode ser ignorada de maneira nenhuma, nem pelos homens, nem pelas mulheres. E eu vou dizer uma coisa aqui. Às vezes, viu? Agora eu vou para minhas irmãs. Acabe com esse negócio. Ai, que eu tô com uma dor de cabeça. Hoje, ai, é dor de cabeça. Eu sei que pode acontecer da pessoa adoecer, mas está buscando desculpa para privar, e também eu sei que tem pessoas que querem usar a intimidade como uma arma de guerra. Ah, mas ele não fez, agora ele vai ver. Vou dar um gelo nele. Irmão, enquanto você está dando gelo nele, as caldeiras do inferno estão se aquecendo, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Esse negócio de ter algum problema no relacionamento e se distanciarem nessa área, isso não é de Deus. Porque o casamento forte não é ausência de problema, irmãos, mas é vida forte em conexão e intimidade do casal. Então esse que é o casamento forte. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, vai dizer assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, irmãos, perpetuamente. Deus, irmãos, ele não só criou a intimidade do homem com a sua esposa, como ele também, irmãos, ele incentiva essa intimidade dos cônjuges. Deus está incentivando.
O que ele está falando aqui para o marido? Que ele deve se alegrar ali com a mulher da sua mocidade, né? Seja bandido teu manancial, alegre-te com a mulher da tua mocidade, ou seja, com aquela que você se casou, com aquela que você se casou, passa aí à frente, e ali que tenha esse momento todo o tempo, perpetuamente. E isso, irmãos, é o que eu estava falando aqui para os cônjuges, para os casais que estavam aqui à frente, porque hoje a gente tem que ter muito cuidado. Nós, homens, temos que estar muito alerta, vigilantes, porque, queridos, eu vou dizer uma coisa, hoje o pecado está na palma da mão, hoje tudo de propaganda é mulher nua, hoje nem só propaganda, hoje as mulheres andam praticamente nuas no meio da rua, e nós sabemos que o homem, ele é atraído pela visão, a mulher é atraída pela audição, a mulher gosta de escutar, o homem gosta de ver. Então o homem tem que ter muito cuidado em tudo que vê, porque está hoje, irmãos, uma sedução muito grande para os homens, e os homens têm que ter cuidado, dobrado, sermos vigilantes, para não cairmos no engodo de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Porque o prazer é aprovado por Deus dentro do casamento, não fora do relacionamento. Fora do relacionamento é maldição, é bênção e é prazeroso dentro do casamento. Fora é maldição. O casal, ele tem que reaprender, se alegrar um com o outro, tem que reaprender, não importa o quanto tempo. E os homens novos têm que ter cuidado, porque estão com os hormônios à flor da pele, tem que vigiar, e os mais velhos têm que vigiar também, porque acha que já está experiente, tem algum conhecimento, e aí começa a achar que pode ter experiências fora do casamento. E aí, irmãos, que o diabo, ele faz o laço, ele faz o nó. Quem trabalha em empresa tem que vigiar, porque hoje não é os homens que vão mais atrás das mulheres, não, as mulheres estão vindo atrás dos homens também, dentro de empresa, e as mulheres também, é cheio de camarada, que cercam as esposas em ambiente de trabalho, e é por isso que os homens têm que serem aqueles homens que falem palavras de carinho para suas esposas, para não chegar qualquer filho enviado do diabo, com palavras que vão levar a mulher aos céus, mas no final das contas leva ao inferno. Porque você não fala para você, se você não fala a palavra de carinho para sua esposa, é só na base do coice. Eu sei que daqui eu estou falando isso porque eu sei que aqui não tem isso. Amém ou não amém, homens? Amém. Ixi, mas só 3. Só 3. Vou fazer de novo, vou dar uma chance de novo. Porque aqui eu sei que aqui não tem isso. Amém, homens? Amém. Agora sentir firmeza. Então, se os homens tratam a esposa só na base do coice, aí chega um gavião enviado do inferno lá, com palavras de algodão doce, prometendo o paraíso. E no final, a gente sabe o que acontece. Amém? Amém? Então, tem que se ter vigilância. O casal precisa reaprender a se alegrar um com o outro. Se não tem mais alegria, tem que se reaprender a ter alegria, os dois juntos. E uma coisa, irmãos, que tem destruído muitos casamentos e a alegria dentro do casamento, são as comparações externas. Não fique comparando sua esposa com ninguém, nem seu esposo com ninguém. É esse aí que está do seu lado, os casais que estão aqui, que Deus te deu. Não fique comparando com ninguém, não. Não porque o fulano acolá, ele faz isso, ele faz aquilo outro, é ele. O que de Deus te deu foi esse. Porque a mulher lá, não sei das quantas faz isso, é ela. Não fique comparando sua esposa com ninguém, nem seu esposo com ninguém. Comparações externas, irmãos, que eles trazem
insatisfação, irmãos, destrói um casamento. E o segredo, irmãos, não é procurar fora. O segredo de um casamento abençoado é você valorizar quem está dentro do casamento, que é a sua esposa, o seu esposo. Às vezes você está valorizando tanto de fora e não está valorizando quem está dentro do casamento. E aí, o casamento esfria. Para concluir, Cantares capítulo 7, versículo 10 ao 12. Quem já leu esse livro de Cantares todo? Isso aqui é um poema de amor, irmãos. De um relacionamento conjugal, de intimidade. Algumas pessoas até se questionam por que esse livro está na Bíblia, né? Esse livro está na Bíblia, irmão, porque Deus, ele aprova a intimidade do casal. Olha aqui, ó. Aqui é a mulher falando: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para as vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotaram as romãzeiras. Ali, no meio das romãzeiras, ó, te darei os meus amores. É um convite da irmã para o irmão. Agora, esse livro aí, irmãos, a gente tem que contextualizar o tempo, viu? Porque lá tem uma parte que o elogio que o homem faz para a mulher. Você é formosa como as éguas de Faraó. Mas é contextualizar para a época, era algo formoso, bonito. Ele estava elogiando a esposa dele. Se for hoje, se elas não tabefonar, chamar a esposa de... né? Então, meus irmãos, vejam bem, o desejo precisa ser alimentado continuamente. O romantismo não pode morrer com o tempo. A gente tem que sempre, irmãos, estar trazendo palavras românticas, de amor. Não pode deixar apagar esta fogueira. A gente tem que sempre estar promovendo momentos onde o nosso amor possa ser aí revelado, ser mostrado ao cônjuge. Em todos os momentos a gente tem que buscar preservar, acender o romantismo. Nós não podemos deixar morrer o romantismo, porque hoje, irmãos, no sistema do mundo, isso tudo não existe mais. Hoje é um negócio de ficar. Não, ninguém namora não, ninguém ama não. Eu fiquei. E crente, negócio de crente com ficar, vai acabar ficando quando Jesus voltar. Porque crente tem que ter relacionamento, crente tem que amar o seu cônjuge. Então a gente tem que preservar os nossos relacionamentos, sabe? Dizer palavras. A minha mesmo hoje, quando ela vestiu esse blazer, eu disse: rapaz, que coisa maravilhosa, meu Deus amado, como ela está princesa hoje, rapaz. E eu vi assim, ela com esse blazer, assim, com esses cabelos esvoaçantes, e eu fiquei ali com meu coração palpitando. Eu disse: meu Deus, como está uma princesa. A gente tem que dizer essas coisas, irmãos. Amém ou não amém? E as mulheres também. As mulheres também. Não abre a boca só para chamar seu marido para desentupir pia, desentupir privada, não. Abre a boca para dar um elogio também, né? O cabra disse assim: rapaz, eu tô parecido com uma estrela cadente. Toda vez que a minha mulher me vê, me faz um pedido: vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai desentupir aquilo. Não, diga alguma coisa também para o seu marido, para abençoar a vida dele, né? Não é só cobrar. O romantismo não pode morrer. Estou terminando, irmãos. Casais que se distanciam emocionalmente, com o tempo eles vão perder a conexão física, vão deixar
de ter intimidade. Porque vão se distanciando emocionalmente e também vão se distanciando fisicamente. É preciso, irmãos, investir tempo um no outro. Saia da rotina. Invista tempo no seu cônjuge. Invista tempo, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A maior desculpa que a gente dá hoje em dia, aliás, são duas. Não, pastor, eu não faço isso, primeiro, por tempo. Segundo, por dinheiro. Não estou tendo condição. Eu não posso. Pode. Pode, irmãos. Você pode. Você pode sim ter um tempo com o seu cônjuge. Você pode sim arrumar tempo para o seu cônjuge. É da mesma maneira a pessoa que diz que não faz nenhum exercício físico porque não tem tempo. Mas quando pega uma grande enfermidade, arruma tempo para ir para médico, tempo para fazer exame, tempo para fazer exercício. A mesma coisa é o casamento. A gente tem que arrumar tempo para o nosso cônjuge. Na pandemia, a gente tudo dentro de casa. Irmãos, foi uma crise muito grande em muitos casamentos, sabia, na pandemia? Porque os casais não estavam acostumados a estar juntos, olha. Aí quando ficou todo mundo dentro de uma casa, rapaz, foi uma crise medonha. A minha mulher ficou meio estressada dentro de casa naquele tempo. Sabe o que foi que eu fiz com ela? Eu disse, minha filha, pega aí o capacete, bota a máscara aí sai com ela aqui, destino a Baturité, para aqueles lados por lá. Só para tirar ela dentro de casa. Parava na beira dos açudes, a gente ficava ali conversando, vendo aqueles açudes. Chegamos lá como é o nome daquela cidadezinha ali? Redenção. Não podia entrar, né? Tinha aquele negócio, não podia entrar nas cidades. Passei direto. Parava onde tinha um açude, uma paisagem bonita, eu parava. Vamos fazer aqui uma higiene mental. Sentava. Chegamos lá naquela outra cidadezinha lá, que eu não me lembro o nome. Depois de Aracoiaba, sentamos lá na praça, ficamos vendo as palmeiras, conversando ao ar livre. E a gente tem que fazer essas coisas, irmão. A mulher é sobrecarregada, trabalha, estressada. A gente tem que ir. E nós também precisamos. Nós também precisamos. E isso preserva o casamento. E isso é priorizar o seu cônjuge. Isso é amar. Isso é amar. Nós precisamos investir tempo um no outro e sair da rotina. O casamento precisa de momento a dois, sem distrações externas, só os dois. Só os dois. Vocês precisam. Eu vou sair com a minha mulher, vamos marcar. Aí o camarada marca, minha filha, vamos para a praia sábado. Aí quando a mulher, bichinha lá toda arrumada lá, faz aquela farofa de frango, aquele negócio bom, né? Compra 2 tampicos, aí bota lá toda arrumadinha. Oba, hoje eu vou sair, ó. Ele vai me levar. Aí quando dá fé, irmão, chega uma Kombi cheia de amigos da empresa. Aí eu chamei meus amigos pra gente ir pra praia. Vai todo mundo junto. É só os dois, irmão. É só os dois, minha irmã. Vocês precisam do tempo a dois. Mas eu vou levar a minha família todinha. Aí leva a tia, leva irmão. Aí começa as brigas de família. E aquele negócio todo. Irmão, é os dois. E família é pior do que levar os amigos da empresa, viu? Você vai lá na tampa da feijoada, da farofa, quando vê, já comeram tudinho. Cadê? Quem foi? Não pode nem dizer nada, é tudo de casa. Não é não, presidente? Ficou lá só o ossinho da coxinha. É pior ainda do que os de fora, irmão. Então é só os dois. É os dois, irmão. É engraçado, rapaz. É engraçado como as coisas mudam. Eu fico revoltado. Camarada, quando namorava, não queria ninguém por perto. Era só os dois.
Não queria ninguém perto, irmão. O marido, o pai da menina passava. Teu pai, eu tô até passando aqui, por que ele não vai saquetar lá para dentro? Só queria ficar os dois. Mas agora não. Não quer mais ficar só com a mulher. Engraçado, né, rapaz? Concluindo, irmãos, só para concluir, confirmando a Eclesiastes 9:9. Eclesiastes 9:9. Já estou encerrando. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza os dias da tua vida com a tua esposa, porque essa é a tua porção que Deus te deu. Aproveita, desfruta. Amém, irmãos? Casamento, irmãos, ele não foi feito para ser pesado, não. O casamento foi feito para ser prazeroso. É a mesma coisa de quem serve a Cristo. Servir a Cristo não é para ser pesado, não, é para ser prazeroso. Eu estou servindo a Cristo porque eu me alegro que Cristo fez na minha vida. Em casamento da mesma maneira, irmão, tem que ser prazeroso. Muitos casais convivem, mas não desfrutam mais um do outro. Não desfrutam um do outro, irmãos. Parece que o amor foi embora e não foi. Somente adormeceu. E tem que ser reavivado. A alegria do casamento, ela precisa ser resgatada. Vocês precisam voltar a rir juntos novamente. Precisam voltar a conversar novamente. A passear novamente. Tudo isso fortalece o casamento e a união de vocês. Nossa, melhor falando assim, a nossa. Quem não alimenta o relacionamento, com o tempo vai perdendo a conexão no relacionamento. Amém, irmãos? Então, para concluir, irmãos, o casamento não esfria de um dia para o outro. São atitudes que vão deixando de ser praticadas, palavras que vão deixando de ser faladas. Ele esfria aos poucos porque falta de tempo, falta de atenção, falta de cuidado, falta de intimidade, e isso vai esfriando o casamento. Mas também pode ser restaurado da mesma forma, com decisões diárias. Você que está aqui esta noite, você vai decidir no seu coração, dizer, hoje, a partir de hoje eu vou decidir modificar as coisas lá em casa. Eu vou zelar mais pelo meu casamento. Eu vou ter mais atitudes simples. Eu vou dizer para o meu cônjuge o quanto ele é importante na minha vida. Eu vou ter mais prioridade para o meu esposo, para a minha esposa. Eu vou colocar mais Deus no centro. Casamento, irmão, não é só morar junto, não. É viver juntos, é sentir juntos, é caminhar juntos. Amém? Se o casal não cuidar, vira rotina. Mas se o casal cuidar, vira um refúgio onde Deus abençoa, irmãos. Hoje é dia de reacender, irmão, o amor do casal, o respeito, o desejo. Hoje é dia, irmão, de reacender essa parceria. Amém? Amém? Vamos ficar em pé esta noite? Vamos orar por nossas famílias, por nossos casais? Amém? Aqui foi o pontapé inicial, o começo. Mas você vai botar na prática em casa. Amém ou não amém? Ih, rapaz. Vou perguntar de novo, irmão. O negócio está fraco. Eu estou meio aqui cabulado. Aqui foi só uma palavra de incentivo. Mas você vai botar em prática quando chegar em casa. Amém? Isso. Olha, estou vendo um alarido no arraial. Vai ter festa. Se você está próximo do seu cônjuge, pegue na mão dele, na mão dela.